Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aí mais um dia das nossas atividades. Hoje é dia 7 de abril de 2021, quarta-feira. 7 de abril de 2021, quarta-feira. Pegue seu caderno para a gente dar início às nossas atividades do dia de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre expressões que marcam a passagem do tempo. Nós vamos então entrar na disciplina de português, tá? Essa é uma aula de revisão, assim como nós estamos tendo, né, alguns dias já, as nossas aulas de revisão, tanto de português como de matemática. Como já terminamos o nosso livro de português e matemática, nós estamos entrando aí com revisão, tá? Com atividades para vocês relembrar tudo que nós já vimos, tudo que nós realizamos, todas as atividades que aprendemos. E hoje, como eu falei, nós vamos falar um pouquinho sobre expressões que marcam a passagem do tempo. Pega seu caderno, seu lápis, sua borracha e pode já colocar essas informações no seu caderno para te lembrar na hora de você estudar, quando você precisar relembrar aí alguma atividade que a gente fez, já está lá no seu caderno, tá? Então, o que é expressões que marcam passagens do tempo? São palavrinhas que nós usamos para falar de algo que vai acontecer, algo que aconteceu ou algo que está acontecendo, tá bom? Então, palavras e expressões como antes, hoje, amanhã ou depois, elas servem aí para a gente falar, para nos expressarmos para outra pessoa, para dizer algo que vai acontecer. Por exemplo, hoje eu estou dando aula. Então, hoje é o agora, é o que eu estou vivendo. Amanhã eu vou dar aula. Amanhã quer dizer que aconteceu? Não, é algo ainda que vai acontecer. Eu quero dizer para vocês o que vai acontecer depois, né? Lá na frente, no futuro. Amanhã eu vou dar aula. Ontem eu dei aula. É algo que já aconteceu, que vai acontecer ou que está acontecendo? É algo que já aconteceu. Eu estou querendo dizer para você algo que eu já fiz ontem, no passado. Ontem eu dei aula. Então aqui eu coloquei algumas palavrinhas. Algumas nós trabalhamos no nosso livro. Se vocês quiserem dar uma revisada também junto comigo, lá na página 48 do seu livro, você vai encontrar essa atividade de expressões que marcam a passagem do tempo. Então, palavras e expressões como antes, hoje, depois, outro dia, antigamente, há muito tempo, semana passada, marcam a passagem do tempo. Então, antes de acontecer, num passado aí. Hoje, que está acontecendo agora, né? Que está acontecendo no momento presente que nós estamos vivendo. Depois, algo que vai acontecer ainda que não aconteceu. Outro dia também é uma outra forma de expressarmos aí algo que aconteceu, né? Outro dia eu fui no parque. Ou também algo que vai acontecer, por exemplo, outro dia a gente vai lá no parque, tá vendo? Outro dia eu posso usá-la de duas formas. Outro dia eu fui no parque com a minha prima. Isso já aconteceu. E eu posso usar também essa mesma palavra para dizer algo que vai acontecer. Outro dia a gente vai no parque, tá bom? Então, querendo dizer que outro dia, mais lá na frente, né? Num futuro aí, a gente vai no parque. Antigamente é algo que passou há muito tempo. Antigamente eu gostava muito de passear, de sair à noite. Antigamente, então algo que está muito lá atrás, algo que passou há muito tempo. Ou há muito tempo também quer dizer que há muito tempo atrás. Tem o mesmo significado aí do antigamente. Há muito tempo atrás eu saía de noite. Então, eu estou me expressando aí, dizendo que algo que eu fazia há muito tempo atrás, lá no passado. E semana passada também é outra forma querendo dizer de algo que já passou, mas que não passou há muito tempo, que ainda é algo recente. Semana passada, por exemplo, semana passada nós estávamos aí num feriado prolongado, né? Nós não estávamos tendo aula. Então, semana passada não é algo que está muito longe de algo que aconteceu há muito tempo atrás, mas foi algo que já aconteceu, tá bom? Então, no nosso livro aí na página 48, tá dando algumas informações, aí, algumas palavrinhas que nós podemos usar como expressões aí para marcar uma passagem de tempo. Aqui na lousa eu também coloquei algumas palavras. Então, como eu falei para vocês, hoje, que é algo que está acontecendo agora. Hoje eu estou dando aula para o segundo A.
algo que está acontecendo agora, no momento presente. Amanhã eu vou dar aula para o segundo A. Amanhã vai acontecer ainda. Amanhã é quinta-feira, então algo que vai acontecer, tá? Amanhã eu vou sair. Amanhã eu vou trabalhar. Algo que vai acontecer. Antes. Antes também é uma palavrinha que podemos marcar aí expressões do tempo, né? Antes de eu dar aula para vocês, eu estava tomando café da manhã. Então foi algo que aconteceu um pouquinho antes do momento presente, desse momento que eu estou aqui agora, tá? Antes de ir para a escola, eu tomo banho. Então, algo que aconteceu, mas que não está tão distante, que aconteceu no mesmo dia. Um exemplo, né? Antes de ir para a escola, eu tomei café da manhã. E você? Antes de assistir a minha aula, o que você estava fazendo? Depois de dar a minha aula, eu vou almoçar. Depois de dar a minha aula, eu vou almoçar. Então, depois de terminar a aula aqui com vocês, o que eu vou fazer daqui a pouco, depois de fazer a minha aula? Tá? Então, antes e depois são coisas que aconteceu antes e depois do momento que eu estou agora. Agora eu estou dando aula. O que eu fiz antes? Antes, eu tomei café da manhã, eu tomei banho. E depois da minha aula, eu vou almoçar, tá? Então, essas duas expressões do tempo podemos usar no dia que nós estamos, e só para lembrar, para falar o que a gente fez minutos antes ou minutos depois. E depois eu coloquei outras aqui também, ó. Durante a minha aula, o meu lápis caiu no chão. Durante a minha aula, a luz acabou. Então, o que aconteceu naquele momento? Usamos a palavrinha durante. Após também tem um pouquinho do mesmo sentido aí também de depois, né? Após a minha aula, eu vou almoçar. Então, algo também que vai acontecer ainda, tá? Após, que vai ficar para depois. E enquanto isso, usamos também histórias, né? Ah, Chapeuzinho Vermelho estava indo para a casa da vovozinha. Enquanto isso, o lobo apareceu no meio da floresta. Usamos também essa palavrinha enquanto isso em histórias normalmente, tá? Então aqui eu coloquei algumas expressões que marcam a passagem do tempo, que podemos dizer de algo que aconteceu, algo que vai acontecer ou algo que está acontecendo, tá bom? Pegue lá seu lapisinho, escreva essas informações aqui, porque nós vamos fazer agora um exercício. Agora eu coloquei aí duas frases para vocês, eu vou colocar 2 exercícios de cada, de formas diferentes, para que vocês completem para mim aí e trabalhem essas expressões que a gente acabou de falar, tá? Então, a primeira, eu coloquei aqui 2 frases para vocês. Hoje é quarta-feira. O que eu quero que vocês façam? Eu vou querer que vocês encontrem para mim qual é a expressão de tempo que eu usei nessa frase. Hoje é quarta-feira. E vocês vão pintar para mim essa palavra. Então, escrevam a frase e depois vocês vão pintar a palavra aí e que marca uma expressão de tempo, tá? Então, hoje é quarta-feira e a outra, na semana passada, eu viajei. Escrevam essas 2 frases aí no caderno e depois de escrevê-las, vocês vão pintar para mim quais são as palavras que marcam a expressão de tempo nessas 2 frases, tá? Vou passar agora mais 2 frases diferentes para que vocês também realizem essas atividades. Agora, nessas 2 frases, eu quero que vocês completem para mim com qual expressão de tempo eu posso completá-las, tá? Então, aqui tem um espacinho, vocês vão fazer dessa forma também no caderno de vocês, tá? Espaço, fui na casa da vovó. Qual a expressão de tempo que eu posso dizer que eu fui na casa da vovó? Vocês vão encontrar essa expressão, essa palavrinha, para poder completar a minha frase aqui, tá bom? E a próxima frase é, espacinho, de comer eu posso ir brincar. Qual frase aí, qual palavra, né, eu vou acrescentar aqui para poder completar a minha frase? Taranana, depois de comer eu posso ir brincar. E nananana, fui na casa da vovó. Completem para mim também usando aí 2 expressões que marcam passagens de tempo. E aqui, mais 2 frases para vocês também completar. Só que aqui já está com as passagens do tempo. Vocês vão ter que completar para mim com uma palavra que sirva, né, que se encaixe dentro dessa frase. Então,
A primeira frase é: antes, que é a passagem do tempo, antes de ir para a escola, eu... Completem para mim aí, tá? Com uma palavrinha. O que que você faz? Antes de ir para a escola, eu... Mamãe está preparando o almoço. Enquanto isso, eu... Então, a expressão que está marcando a passagem do tempo aqui, ó, mamãe está preparando o almoço, é enquanto isso. Eu, e vocês vão completar para mim aqui essa frase, tá bom? Essa foi a nossa revisão de língua portuguesa de hoje. Façam com bastante capricho, tirem foto, me enviem para que eu possa estar acompanhando, tá bom? Vou voltar aqui já com a nossa atividade de ciências, tá? Preparem um livrinho de vocês aí na atividade de ciências. Voltei, turminha, agora com a nossa disciplina de ciências para falar sobre o Sol. Essa estrela brilhante aí que ilumina os nossos dias, que ilumina as nossas manhãs, que podemos fazer tanta coisa, né, com ele, tantas coisas podemos fazer durante o dia quando ele está lá. Não que a chuva não deixe a gente fazer, né, mas com o sol a gente consegue aproveitar muito mais o dia, né? A gente pode passear, pode ir pra praia, pode tomar sorvete. A mamãe e o papai, a mamãe, né, normalmente a mamãe coloca a roupa para lavar, coloca lá no varal. Dá mais energia, dá mais disposição pra gente, né? Então, o sol aí, ele é muito importante nas nossas vidas. Também como a chuva, né? A água. Mas o sol tem aquele gostinho de férias, de passeio, de brincar. Quem aí gosta de sol? Eu amo o sol, eu amo quando o dia está ensolarado. Amo quando eu acordo e vejo o sol nascendo, quando o sol está se pondo. Acho lindo. Então, nós vamos falar um pouquinho aí do sol e a importância dele para as nossas vidas, tá bom? Coloquem lá na página 17 do livro de vocês, página 17, nessa imagem aqui linda, ó, onde tem 3 crianças aí brincando com o sol lá no fundo. Olha lá que coisa mais linda. Na nossa última atividade aí, nós falamos sobre a lua. Lembra que nós fizemos uma atividade sobre a lua? Fizemos lá a pintura, que a lua, né, quando chega, que tudo escurece, que fica de noite, que é hora de dormir, é hora de descansar, o dia fica escuro. E o sol, ao contrário da lua, ele ilumina o nosso dia, né? É o momento em que o dia está iniciando, que o novo dia está começando. Quando o sol está no céu aí brilhando, a gente pode brincar, como eu já falei para vocês, tem muitas coisas que podemos fazer durante o dia, enquanto o sol está lá no céu brilhando. Então, aqui nós vamos começar com um trecho de uma música. Eu acredito que vocês não conheçam, vou mandar o link aí para vocês dessa musiquinha, para que vocês possam estar ouvindo. A música se chama, do Renato Russo, essa música se chama O Sol, tá? E eu vou ler um trechinho para vocês, é assim: mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez, eu sei. Ela é cantada assim, ó: mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez, eu sei. Eu não sei cantar, eu só dei um trechinho da música pra vocês verem se vocês lembram. Às vezes vocês lembram que a mamãe ou o papai, algum parente de vocês já ouviram essa música. Isso pode ser que vocês lembrem um pouquinho, mas eu vou mandar depois o link da música pra vocês, tá bom? Então tá dizendo assim: mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez, eu sei. A canção diz que o sol vai voltar amanhã. Olha lá, a expressão do tempo que trabalhamos em língua portuguesa em ciências. A canção diz que o sol vai voltar amanhã. Você percebe a presença do sol todos os dias? Todos os dias tem o sol, todos os dias a gente vê o sol brilhando no céu lá. Todo dia quando vocês acordam, ele tá lá iluminando o nosso dia. Uma segunda perguntinha aí eu quero que vocês me respondam. O que aconteceria às plantas e os animais se não houvesse sol? Se não tivesse sol, o sol não aparecesse todos os dias, ou o sol nunca aparecesse, o que iria acontecer com as nossas plantas? O que aconteceria com os nossos animais? E depois, e você? Gosta quando o dia está ensolarado? O que você faz? Temos 3 perguntinhas aí que eu quero que vocês
Coloquem essas perguntinhas no caderno de vocês, passem essas perguntas pro caderno de vocês e me respondam, tá bom? Essa atividade aqui seria legal a gente conversar, né? Fazer a nossa roda de conversa, mas como não foi possível no dia de hoje, passe essas informações das respostas de vocês pro caderno. Então coloque lá a disciplina de ciências, o tema da nossa aula que é o sol e me responda essas 3 perguntinhas aí. A música diz que o sol vai voltar amanhã. Amanhã já é agora o momento? É algo que passou? Ou é algo que vai acontecer? Está dizendo aí que o sol vai voltar amanhã, então que amanhã o sol vai estar novamente no céu. Mas será que ele vai estar no céu realmente ou não? Eu quero que vocês respondam para mim aí. Você percebe a presença do sol todos os dias pela manhã? O que acontece com as plantas e os animais se não houvesse sol? As plantas nasceriam? Elas cresceriam? Os animais, eles teriam força e disposição para correr? Eles estariam vivos? Como que eles estariam os animais? Então eu quero que vocês respondam também aí. Sem o sol, os animais e as plantas sobreviveriam? Como elas ficariam, tá? E a terceira pergunta, e você? Gosta quando o dia está ensolarado? E o que você faz? Essa pergunta é pessoal, eu quero que vocês respondam para mim. Gosta do sol? Ah, eu gosto de fazer isso, e de sair, de passear, de tomar sorvete, de correr, de brincar, de dormir. Fale para mim aí se você gosta do sol e o que você faz quando está o dia ensolarado, tá bom? Passe essas perguntas pro caderno de vocês e responda aí para mim, depois mande uma foto para eu ver a resposta de cada um de vocês, tá bom? Lá na nossa página 18, está falando um pouquinho aí sobre a importância do sol. Eu vou ler algumas informações para vocês aí que está no nosso livro, de algo que nós já vimos e algo que provavelmente vocês já conhecem, tá bom? Você já estudou que o Sol é uma estrela e que ao seu redor giram 8 planetas. Lembra aí os planetas formando assim o sistema solar, né? Então os planetas são Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Marte, Mercúrio, Vênus e a Terra. Então, o Sol também faz parte ali desse sistema solar ali, ele está junto ali, né? Ele é uma estrela que anda junto aí com esses planetas que nós já conhecemos. O Sol é muito importante para o nosso planeta Terra. Sem ele, a Terra seria muito escura e fria e provavelmente os seres vivos não sobreviveriam. Então, aí já tá uma dica aí da nossa atividade anterior, né? Tá dizendo aí que o sol ele é muito importante pra gente. Se não existisse o sol, imagina se não existisse, se o sol nunca aparecesse. Os dias como seriam? Seriam escuros, não é? Nós viveríamos a noite durante as 24 horas do dia. Nós não teríamos o período da noite e nem o período da manhã, porque seria a noite o dia todo, né? Porque não tem sol e o sol que clareia aí os nossos dias, né? E também a nossa terra seria muito fria, né? Lembra? Já perceberam que quando não tem sol, que está chovendo ou que o dia está mais nublado, o tempo fica mais frio? A gente sente um pouco mais de frio, fica mais gelado, o tempo fica mais escuro. Então também se não houvesse sol, não teríamos esse aquecimento aí na nossa terra, né? Não sentiríamos o calor, sentiríamos frio o tempo todo, a temperatura seria muito baixa. Então, ia ser bem desagradável, não ia ser bom, né? Então, nós temos que agradecer aí ao Papai do Céu aí, né? Porque temos o sol para aquecer as nossas manhãs todos os dias aí, né? Ou quase todos os dias. Aí, nós temos algumas informações aí para vocês. O sol fornece luz e calor para os seres vivos. Ele serve aí, né? Ele alimenta aí, né? As nossas manhãs, os nossos dias. Ele fornece aí a luz e o calor para os seres vivos, tanto para nós como para os animais, para as plantas. Graças à luz do sol, as plantas produzem o seu próprio alimento e dessa forma se desenvolvem. Então, está dizendo aí que através do sol as plantas conseguem se desenvolver, elas conseguem crescer. Lembra aí que as plantas para nascer elas precisam de água, de ar e de luz? Então, está aí uma função do sol para as nossas plantinhas, né? Para os animais, para a gente. O calor do sol evapora a água dos rios, lagos e oceanos, que depois caem em formas de chuva. Vocês também viram aí, provavelmente o ano passado, no grupo 5 também, a importância do sol, né? Que o calor do sol ele evapora. Quando o sol está muito forte, ele evapora a água dos rios do oceano, que sobe, né? Como um vapor, se juntam nas nuvens ali até formar a chuva, que depois vai cair lá em formatinho de água, né? Então, o calor do sol ele evapora essa água do rio, que vai subindo lá, vai formando as nuvens, né? O vapor dela.
e depois ela vai cair em forma de chuva, que também é muito importante pra gente aí, né? Que quando tá muito sol, a chuva cai, refresca a gente, né? E também para os animais e para as plantas também, e até para nós mesmos seres vivos aí, os humanos, né? A água também é muito importante. Então o sol também faz parte aí do processo da chuva. O sol também, ele regula as atividades dos seres vivos. Muitos ficam ativos assim que o sol surge, dormindo durante a noite. E nós temos aí a foto do galo. Já viram aí que quando começa a amanhecer o dia, o galo o galo começa a cantar, né? Então aqui está dizendo que tem alguns animais que quando o sol surge, estimula ele para o dia. Assim como as pessoas. Tem pessoas que preferem o dia, que gostam de acordar cedo, de sair para trabalhar, de tomar um banho, de arrumar casa, de estudar. Tem pessoas que preferem o dia e tem pessoas que preferem a noite, que preferem mais sair para trabalhar na parte da tarde, voltar para casa à noite. Tem pessoas que preferem limpar a casa na parte da noite. E tem pessoas que já preferem aproveitar o dia aí, né? Eu prefiro o dia. Eu gosto muito de acordar cedo, de fazer as minhas coisas, de trabalhar, de arrumar casa. Eu tenho mais disposição durante o dia. Tem pessoas que têm mais disposição durante a noite. E os animais também não é diferente. Tem animais também que preferem mais o dia. Um exemplo aí é o galo. Ele fica, quando o sol nasce, ele já começa o dia dele lá acordando lá. Parece até que ele tá agradecendo ao sol, cantando pro sol aí, né? E tem a coruja, né? Que a coruja, diferente do galo, ela já prefere à noite, né? Quando tá de dia, a coruja se esconde, ela dorme, e quando chega a noite, a lua aparece no céu, é a hora que ela sai da sua casa e vai fazer as suas coisas. Então temos dois animais aí bem diferentes, né? O galo que prefere o sol e a coruja que prefere a noite. O calor do sol regula a temperatura de alguns animais, como o largato e outros répteis. Então, tem animais aí que eles preferem mais o sol, né? O calor dele deixa a pele deles numa temperatura mais agradável para eles mesmos, tá bom? E agora aí nós vamos lá para a página 19. A página 19 do nosso livro está falando um pouquinho sobre a luz do sol. Que o sol tem luz, né? Porque é ele que ilumina os nossos dias aí. Então, além de quente, o sol é muito luminoso. Quando ele aparece no céu, fica tão claro que não conseguimos ver os outros astros. Chamamos esse período de dia. À noite, quando o sol não está visível, fica escuro, podemos enxergar muitas outras estrelas, a lua e outros corpos celestes. Então, aqui está dizendo aí que o sol, além dele aquecer a gente, né? Aquecer nossa pele, o dia, aquecer aí a terra, ele tem essa luminosidade, essa claridade tão forte que a gente não consegue olhar para ele com os olhos abertos, né? Tão forte que é a luz dele. Então, ninguém consegue olhar diretamente para o sol. Você já fez esse teste? Se você não fez, tenta fazer. A gente não consegue, a gente precisa colocar a mão aqui sobre os olhos para a gente poder olhar para o céu, porque a gente não consegue olhar diretamente para o sol devido à luz dele que é muito forte. Então, quando o sol está no céu com essa luz aí iluminando o nosso dia, nós chamamos o período de dia. E quando a luz vai embora, né, que o sol vai embora, que fica escuro, chamamos esse período aí de noite, quando o sol não está visível no céu. Então, quando o sol está visível no céu, nós não conseguimos, por exemplo, ver as estrelas, né? Nós conseguimos apenas enxergar o céu, as nuvens e a claridade dele, não conseguimos ver as estrelas. Diferente de quando está à noite escuro, que o sol vai embora, né? Que ele some do céu e fica tudo escuro e a gente consegue estar vendo aí as estrelas, tá bom? Embaixo nós temos uma outra imagem aí da Terra. Acompanhem comigo no livro de vocês, tá? Lá na página 19. Tem lá a Terra, aí tem noite de um lado, né? Que tá tudo escuro. O sol deste lado, a terra e dia, né? Então, noite e dia e o sol aqui. Então, no decorrer do dia, temos a impressão de que o sol se movimenta no céu. Mas, na verdade, é a terra que se movimenta ao redor de si mesma, em um movimento semelhante a do peão. Vocês já pegaram um peão, né? Vamos dizer que isso aqui é um peão, que aqui é a nossa terra. Esse movimento realizado pela Terra é chamado de rotação. Também foi algo que vocês já viram aí, né, o ano passado. E esse ano, no início do ano, a gente também falou um pouquinho sobre o movimento de rotação e translação. Então, até o Sol, a gente acha que o Sol ele se move, porque às vezes a gente vê que o Sol tá aqui, então a gente vai vendo o Sol subindo, né? Então a gente acha,
Se eu tô aqui num ponto, eu tô vendo o sol na minha esquerda. Daí, se eu vou andar na rua, eu saio para algum lugar, parece que o sol já não está na minha esquerda, parece que o sol já está do lado direito. Então, a gente acha que é o sol que se movimenta, mas não é. O sol, ele fica parado e o que se movimenta aqui é a Terra, no movimento de rotação, quando ela gira em torno de si mesmo, né? Nós temos até a imagem aí. Então, a Terra tá aqui, ó, vamos dizer que aqui que é o Sol. Nós estamos aqui, né, na Terra, e o Sol está aqui. Então, não é o Sol que se movimenta, tá? Não é o Sol que está movimentando, é a Terra que vai movimentando, fazendo movimento de rotação, quando ela gira em torno de si mesma. E o Sol, ele fica paradinho lá, tá? E embaixo nós temos aí uma imagem para vocês entenderem um pouquinho melhor. Temos aí 3 imagens do Sol quando ele está nascendo, nessa primeira imagem, ao amanhecer do dia. Quem acorda cedo aí, como nós acordamos cedo para estudar, então nós temos essa oportunidade de ver. Então, quando vocês amanhecerem, quando vocês acordarem, vão lá para a janela, para a porta, para o quintal de vocês, abram lá e olhem para o céu. Vocês vão ver o sol nascendo. Nós chamamos de sol nascendo porque ele está bem embaixo. Então, ele está saindo lá do meio das montanhas, ele está nascendo, ele está acordando aí para o dia. Quando chega mais ou menos por volta de meio-dia, quando nós estamos saindo da escola, nosso horário, né, quando nós vamos para a escola, esse sol ele já está numa posição bem em cima da nossa cabeça, porque ele já subiu, né, já fez todo o movimento, a Terra, né, já fez esse movimento em que o sol ele fica no centro aí do céu, no ponto mais alto aí do céu. Conforme o dia vai passando, esse sol novamente ele vai se pondo, né? Ele vai sumindo, ele vai saindo do ponto alto do céu e vai sumindo aí para então iniciar o período da noite. Então, aqui está dizendo, enquanto a Terra se movimenta, o dia acontece. Então, foi o que eu falei para vocês. Tá aqui, ó, a Terra, ela não gira, ela gira inclinada, né? O Sol está aqui. Então, conforme a Terra vai girando, a gente vai tendo a sensação aí, vai vendo que o Sol estivesse andando, mas não é o Sol, é a Terra que está em movimento e vai fazendo com que o Sol vai aparecendo conforme a Terra está se movimentando entre ela mesma, né? No próprio eixo dela aí, no movimento de rotação. Então, enquanto a Terra se movimenta, o dia acontece. De manhã, o Sol surge no horizonte, como eu falei para vocês, mais embaixo. A Terra está aqui, ó. Então, conforme ela está girando, o Sol vai tendo as suas localizações aí, vai se movimentando aí, né? A gente tem a impressão de que é o Sol, mas quem está se movimentando é a Terra. De manhã, o Sol surge no horizonte, ao meio-dia ele fica bem alto no céu e ao entardecer ele se põe, dando início assim ao período da noite, tá? Então lembrando que não é o Sol que se movimenta, quem se movimenta é a Terra no movimento de rotação em que ela gira em torno de si mesma como se fosse um peão. E nós temos aí essas 3 passagens aí do dia, ó, o sol nascendo, o sol ao meio-dia, quando ele está no seu ponto alto, ponto máximo, e o sol se pondo, quando vai dando início aí ao fim do dia e ao início da noite, tá bom? Então eu quero que vocês façam para mim também um desenho, respondam essas perguntinhas para mim da página 17. O sol vai voltar amanhã. O que aconteceria se os animais não existisse o sol, né, para os animais e para as plantas? E se você gosta aí do dia ensolarado, faça um desenho para mim nos 3 momentos do dia. O sol nascendo, o sol no seu ponto alto e o sol se pondo, né? Indo embora para que a noite chegue. E faça um desenho para mim do que você faz nesses 3 momentos do dia. Quando o sol nasce, quando ele está no alto, aquele sol do meio-dia, que é o sol mais forte, que toma conta de toda a terra aí. E quando o sol está se impondo, né? Que ele está indo embora para a noite chegar. Faça esse desenho também, mande a foto para mim para eu ver como é o seu dia aí durante os movimentos do sol. Essa foi a nossa atividade de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até amanhã!